Doutora, tudo bem? Fala pra gente, qual a sua graduação, onde você se formou e como foi essa sua jornada até se tornar doutora? Bom, a minha história em relação à escolha da profissão foi bem engraçada, porque, na verdade, eu não busquei pela medicina desde a minha infância, como algumas pessoas vivem e sentem, porque a medicina parece um chamado, parece um apostolado, né? Mas não foi assim comigo. Quando eu estava lá pelo meu terceiro ano de magistério, eu fiz magistério buscando uma profissão, e quando eu estava nesse momento, eu me vi fazendo estágio na sala de aula com crianças pequenas, e eu era do tamanho delas. E eu percebi que eu não tinha autoridade nenhuma naquele ambiente. Percebi que aquela não era a minha primeira escolha de vida. E ali eu me vi numa situação que eu precisava de achar um caminho para eu me realizar profissionalmente, porque eu tinha muita gana de estudar, tinha muita vontade de continuar estudando. E imagine você, que eu sou uma primeira filha de 8 irmãos, então são muitos lá. Meu pai barbeiro de profissão, minha mãe dona de casa, e eu precisava realmente ficar esperta para conseguir realizar meus intentos. E estudar fazia parte de mim. Eu gostava disso quando o meu irmão, que era o segundo, que era mais próximo de mim, não gostava tanto. E eu me vi na situação de pedir para o meu pai para eu sair de casa para estudar. E aí foi na hora que ele falou para mim: você sai de casa só se você for fazer medicina, ou seja, só se você for realizar o meu sonho. E eu concordei imediatamente que, ok, eu faço medicina. Eu não sabia que era o que é, de verdade. E me vi nessa condição de estudar, que era o que eu mais queria, e me apaixonei pela saúde. Me apaixonei pelo corpo humano, e isso fez com que eu realmente abrisse novos horizontes dentro do trabalho que eu faço hoje. Ah, legal. Mas aí você, qual foi a sua graduação, a Eu, sua especialidade eu na fiz época? medicina. Tá. Depois da medicina, eu fiz pediatria, mas sobre a pediatria eu não tive um título, porque o título, para eu fazer pediatria, eu teria que ter feito uma prova, mas logo imediatamente que eu fiz pediatria, eu já entrei na homeopatia, que hoje é uma especialidade médica no Brasil, não é assim em muitos países. E então eu fiz o título dentro da homeopatia, que foi aonde eu aprofundei mais o meu conhecimento médico. Ah, legal. E a doutora trabalhou em hospitais, chegou a fazer plantão, alguma coisa desse tipo ou não? Sim, na medicina convencional, e mesmo porque eu me formei muito tarde, né? Me formei com 26 anos já. E você, com 26 anos, você já está sedento para trabalhar, para fazer a vida acontecer. Eu não tinha nem carteira de motorista. Eu precisava que as coisas andassem. Então, eu comecei logo a trabalhar num hospital de periferia, na periferia da Grande Belo Horizonte, que era onde eu vivia. E ali eu vivi muitas experiências desafiadoras. Mas não foi o único lugar. Eu fui uma pessoa que trabalhei horas e horas a fio nesse desejo, nessa vontade de correr atrás do tempo perdido, como se a gente pudesse. A gente tem um engano, né, que a gente pode correr atrás de um tempo que parece que a gente perdeu. E, na verdade, eu não perdi nada, porque estava estudando. E estudar era maravilhoso. Aliás, eu nunca parei de estudar, de verdade, né? Mas a sensação é que eu não ganhei a vida. Então, eu precisava de trabalhar muito para eu ter meu carro, para eu ter meu apartamento, coisas básicas, né? Que a gente entende que é básico para quem vive longe da família. E eu vivi longe da família por muito tempo. Quando eu fiz faculdade, eu estudei na Univale, hoje Univale, que é em Pouso Alegre. E não existia naquele tempo um modo de eu voltar para casa que não fosse passando por Belo Horizonte. Então, eu fazia 7 horas de viagem de Pouso Alegre até Belo Horizonte e mais 7 horas de viagem de Belo Horizonte até Patos de Minas, que era a cidade do meu nascimento, onde eu nasci. E isso fazia com que ficasse muito difícil voltar para casa. Então, eu passava muitos meses sem voltar para minha família. E também foi um grande desafio. Agora eu me perdi, não sei onde que a gente estava conversando. Não, isso foi uma dor nesse momento? Estudar medicina não é algo simples. Hoje, quando nós pensamos em índices de suicídio, nós hoje sabemos que a Faculdade de Medicina é o ambiente estudantil em que há mais índice de suicídio. É mesmo? Sim. Então, não é uma fase fácil da vida.
São 6 anos. No meu caso, eu estava longe, muito longe da minha família, né? Muito longe, assim, eu não estava em outro país, nem no outro estado, mas era longe o suficiente para quem está aí nos seus 17, 18 anos, né? Buscando realização. E muitas vezes você não está seguro de que é isso mesmo que você quer para sua vida. Porque a exigência é tanta. E, no meu caso, eu ainda trabalhava, eu não só estudava, eu dava um jeitinho de dar aulas particulares, de vender uma coisa aqui, outra ali, para sustentar, para ajudar o meu pai. E, com isso, ficava super desafiadora a vida, né? Porque eu tinha que abrir várias frentes para realmente sustentar aquela realidade, que era a realidade que eu escolhi viver nela, né? Que eu topei, que eu encarei. Respondi? Respondeu, com certeza. Agora, o que fez a doutora mudar da primeira intenção, que era pediatria, para a medicina integrativa? Okay. Se isso tem alguma relação com esse suicídio que você presenciava dos colegas ou não? Então, deixa eu responder primeiro essa. Na verdade, eu não vivi suicídio na minha história de formação. Isso é estatística que nós lemos quando nós entendemos qual que é a realidade dos estudantes médicos. Hoje a gente sabe disso, que é uma pressão muito grande. Não é a faculdade em si que pressiona, é a necessidade de você responder a uma profissão que ainda tem um certo status. Ok? E a minha mudança para a medicina integrativa tem a ver com o fato de eu não me adequar a ver as crianças recebendo tanta medicação mês a mês. Então, eu trabalhava pelo SUS, num pronto atendimento, e ali eu recebia crianças quase que mensalmente, as mesmas. Parecia um posto de saúde, não era para ser um posto de saúde, era um posto de urgência, mas parecia um posto de saúde. As crianças vinham com as mesmas urgências, então, mês a mês, otite, mês a mês, amigdalite, mês a mês, sinusite. E aí eu comecei a perceber que aquele era um quadro é um quadro agudo, que parecia crônico. Então, tinha alguma coisa na imunidade dessas crianças que não estava sendo resolvido. Então, quando eu olhei para isso, eu comecei a pensar, se essa criança recebe antibiótico todos os meses, ela daqui a pouco não vai ter uma dentição adequada, ela não vai ter um aparelho digestivo adequado e ela não vai ficar bem. E eu trabalhava na periferia e isso era a realidade do Brasil. Era a realidade que eu estava vendo. Falei, uau, além do sistema não ser suficiente, a minha prescrição está contribuindo para essa criança ficar pior. Eu tenho que achar um outro caminho. Ou então, eu vou vender sanduíche na praia. Nossa, mas era isso legal. que eu pensava. Muito bom. E é interessante isso, porque meu pai era médico e ele tinha o costume de prescrever antibiótico para qualquer coisa. E ali começou a me acender chaves, não só pelo meu pai, mas por outros profissionais, que simplesmente ele te recebe com um estado gripal e te prescreve um antibiótico que causa esses efeitos colaterais. E a doutora encontrou uma solução para quem hoje toma antibiótico indistintamente? Eu encontrei várias soluções. Conta Mas para antes nós. de dizer isso, eu gostaria de trazer essa dor que provavelmente o seu pai vivia. Como médicos, nós temos que atender uma carga tão grande de pacientes, especialmente quando nós estamos numa rede de atendimento público, que nós ficamos tão estressados que é muito mais fácil olhar para o receituário e prescrever do que olhar para a pessoa humana que está diante de você. Então, é uma dor para nós ver aquele ser precisando de muito mais do que simplesmente uma receita. E a gente, às vezes, não conseguir... eu vou ficar emocionada. Pelo excesso. Muito bom. Mas pode contar, doutor. Você sabe que eu vivi isso aí desde a minha infância. Eu dormia lá no carro, enquanto meu pai atendia. E realmente, as realidades dos postos de saúde, das unidades de saúde, né? É uma realidade não muito fácil. Que bom que existem profissionais com coração para desvendar o mistério e achar uma solução. Na verdade, nós queremos mesmo ajudar. Quando a gente se encontra, né, com a medicina,
A gente quer mesmo tirar a pessoa daquele lugar difícil em que ela vive. Mas muitas vezes nós não temos condição, não está na nossa mão. Tudo. Então, é muito fácil alguém criticar um médico que está só prescrevendo ali e faz uma consulta de 5 minutos. Mas ninguém conhece o coração dele. Ninguém sabe o que está acontecendo ali. Poxa. E eu me lembro de fugir para o banheiro para chorar. Porque no hospital que eu trabalhava, morriam muitas crianças. Nossa. Era um hospital pediátrico de periferia. Era um hospital bem conceituado, inclusive, mesmo sendo um hospital de periferia. Mas muitas crianças perdiam a vida ali, por falta de recursos. E foram muitas as vezes que eu me afastei para poder lidar com a minha dor. E eu sei que essa dor de muito profissional que está por aí. Nossa, E essa é a minha causa. Que legal, que ótimo. Ajudar esses médicos a ter qualidade de vida, a encontrar apoio emocional, especialmente, porque é essa emoção que toma conta da gente, que tomou conta de mim aqui agora, né? Que muitas vezes nós não sabemos lidar, não tem ninguém ali disponível para nos ouvir. E nós somos considerados as pessoas mais importantes do espaço, daquele lugar. A gente não pode ruir. E a hora que eu olho para uma pessoa, né, que está com dor, que tem uma dor, e eu também estou com a minha dor, como é que eu lido ao mesmo tempo com essas duas pessoas? Esse ser que vive aqui dentro de mim e esse ser que precisa de mim, que está acreditando que eu sou a resposta para a vida dela. Então, muitas vezes, a gente conversando anteriormente, falamos do orgulho, né? Muitas vezes o médico se sente orgulhoso. Mas não é bem um orgulho isso. É uma couraça que nós precisamos de vestir para a gente dar conta de lidar com todos esses desafios. Não é fácil ver ninguém morrendo, mas ver uma criança morrendo é mais difícil ainda. Porque aquilo, uau, essa vida nem começou. Uma sensação de impotência, né? Muito grande, muito grande. Embora a gente saiba que a gente não é o dono da vida. Nenhum médico é o dono da vida. Mas nós estamos ali para servir as vidas da melhor forma possível. Então, nós gostaríamos muito de ser bem-sucedidos, né? A doutora... Pode ir. Doutora, aproveitando o gancho, né, fica muito claro o seu propósito, né, da forma que você se emocionou e que falou para a gente disso. Mas eu queria saber de você. O que você sente que hoje é o seu propósito? Ter mudado da medicina convencional para a integrativa faz parte desse propósito? Foi por um propósito? Sim, foi por conta de buscar mais saúde. Eu sou médica de consultório. Eu não sou médica de hospital. Eu percebi que eu não me encaixava naquele lugar. Então, eu fui buscar um caminho para atender pessoas com mais tempo. Eu chamo de mais qualidade. Todos nós, seres humanos, precisamos de tempo de qualidade com outras pessoas que nós buscamos. Seja pessoas familiares, pessoas que estão ali no nosso dia a dia, e seja também profissionais que a gente busca. Pensa você sendo atendido numa loja e essa pessoa que está te atendendo, ela não te dá muita atenção. É como se você fosse só mais um naquele espaço. Você vai desanimar. Às vezes tem ali o produto que você quer e você vai dizer, eu volto mais tarde ou eu vou olhar em outro lugar. É assim também, especialmente quando nós trabalhamos de humanos para humanos. Se a pessoa vem até você e você não tem abertura, tempo, espaço, coração para olhar para ela, ela vai desanimar também. E a gente não sabe que movimento ela vai fazer depois dali. O fato de eu ter perdido meu marido por suicídio me faz olhar para a vida com muita clareza de que as pessoas estão precisando demais de serem apoiadas em pequenas coisas, às vezes. Às vezes não são grandes coisas. E essas pessoas batem em várias portas buscando. E assim também é o médico. Sim. Só que ele é muito distraído pelo tanto de trabalho que ele faz. Ele trabalha muito. É de hospital em hospital, Muito é de plantão em plantão. E aí ele usa artifícios, como, por exemplo, energéticos, às vezes drogas, medicamentos, muitos medicamentos. E aí ele vai se dopando. E aí
acontece isso de a pessoa se desconectar da vida real. Ele começa a viver uma vida que é uma vida fictícia para suportar tudo que ele precisa dar conta de realizar num dia. Na verdade, então, a impressão que eu tenho que o médico acaba não sendo culpado por esse mau atendimento que às vezes a gente sente, a pessoa não conseguir sentir esse tempo de qualidade com o médico só prescreve, mas é que ele provavelmente já está há tantas horas ali, um plantão tão extenso, sem descansar, às vezes sob efeito de algum energético, algum medicamento ou coisas piores, e isso faz com que, por mais que ele queira, ele não consiga. Talvez isso tenha sido o motivo pelo qual a doutora saiu da convencional, porque ali me parece que é muito difícil ele conseguir fazer o que o coração dele manda. Ele vai no automático, chega uma hora que deixa de ter direção. E a integrativa é diferente desse quadro e pode ser diferente, você consegue ter uma carga horária de qualidade com o cliente. Eu queria entender essa diferença. Quando a gente vai para o consultório, a gente é dona do nosso nariz, né? Tá. Então, você se torna mais autônomo. E aí vem um outro problema. Então, vamos lá. Primeira coisa, ir para o consultório me tornou dona do meu nariz e me permitiu dar o tempo para o meu paciente que eu precisava dar, que eu sentia que era adequado de dar. Isso aliviou. Mas, com o passar do tempo, você vai precisando trabalhar muito, mesmo no consultório, para dar conta do recado, para dar conta de manter um status, um estilo de vida que você desenhou para a sua vida. E aí, eu costumo dizer que a gente se torna CLT dentro do próprio negócio. Porque aí você fica preso em 4 paredes, dia e noite, às vezes. Eu lembro de trabalhar de 7 da manhã às 19 horas dentro do consultório, parando um pouquinho para almoçar, porque a demanda era grande e também porque eu ainda estava numa fase muito boa, produtiva, falando. Mas eu sei que uma dessas fases, cada fase dessas, eu precisei abrir mão de alguma coisa. Então, quando eu saí do SUS, quando eu saí de plantões, eu precisei de abrir mão de alguma coisa. Eu fui para o consultório e fiquei lá também, com o passar do tempo, fui ficando presa, e aí eu também tive que abrir mão de alguma coisa para eu ir para um outro nível. E assim se eu puder encurtar o caminho do médico, para ele não passar 29 anos da carreira dele, como eu passei, vivendo esse tipo de situação, se eu puder encurtar isso e ajudá-lo a olhar para uma medicina que realmente traz para ele dignidade, tempo de qualidade para ele e para o paciente dele, e também uma referência, um norte, um propósito. Aí eu acho que esse médico vai ficar bem atendido. Doutora, na prática, do meu ponto de vista, é claro, né? Sim. Eu não sou médico, mas sou filho de um. Eu percebi que os médicos eles se aventuram muito em plantões, em excesso de jornada de trabalho, por conta dos recebimentos. E, naturalmente, eles vão fazendo contas em excesso, porque os médicos são os mais assediados para isso. Consórcio, financiamentos, parcelamentos, e eles são muito assediados, né? E, de alguma forma, eles caem nessas arapucas de aprisionamento, de endividamento e excesso de jornada. Então, minha pergunta é, na prática, como que é possível ajustar a mentalidade desses médicos para que eles consigam migrar para essa medicina integrativa? Então, agora você falou tudo, porque é a mentalidade que precisa ser ajustada desses médicos. Na verdade, quando eles entram na roda viva e começam a trabalhar loucamente, se desconectar deles mesmos, eles desconectam de um lado emocional importante. E sim, nós somos muito assediados por todos os vendedores, porque a gente tem um olhar, um status de que a gente ganha bem, mas ninguém sabe que para ganhar bem, a gente precisa de horas e horas a fio de trabalho. Demais. É fora do comum, tanto que a gente precisa trabalhar para se equiparar. Então, eu hoje penso que se eu, enquanto médica, não der o valor que eu tenho, não vai ser ninguém fora que vai dar. E eu só consegui sair disso tudo por causa dos reveses da minha vida. Foram tantos reveses que eu fui tendo que falar, opa, não dá para viver mais assim. Não dá para eu perder tempo, eu vou chamar de perder tempo, quando você percebe
que você se desconecta de você e dos seus. E muitos médicos fazem isso. Eu escuto muitas esposas de médicos, filhos de médicos, como você, né, que está trazendo para mim. Escuto muito isso no consultório. Meu pai não tem tempo para mim. Ou a minha mãe. Minha mãe nunca teve tempo para mim. Eu fui criada por empregada. É assim que eles trazem essas conversas. E a ideia é levar para esses profissionais uma satisfação de ser quem são e ainda ser profissionais dessa área. Não sei se eu expliquei bem. Muito legal. Explicou sim. É dar o que eles querem, entregar o que eles precisam. Exatamente. Né? Compartilhando um pedaço dessa história, isso é tão real que o fato de eu ser filho de médico, na época, quando eu era criança, as pessoas achavam que a gente tinha uma qualidade de vida. Era muito pior que de um filho de pedreiro. Era feia a coisa em casa. Eu estou falando de uma realidade minha que pode estar relacionada aos profissionais, porque eu já tive muitos médicos clientes, e eu percebi isso também, esse ajuste. É tipo assim, eu sou médico, eu estou pagando seu diploma e está tudo bem, está tudo feito. A conta já fechou. Fica de lado esse apoio emocional, fica de lado a relação com a família. E os filhos crescem com muitos traumas e bloqueios. A minha família inteira, ela carrega traumas e bloqueios, alguns psíquicos, inclusive. E hoje, assim, eu me desenvolvi muito. Mas eu perdi muitos anos na fase adulta, nos meus negócios, por questão de bloqueio de paternidade. Então, o quanto isso é importante, o quanto isso atinge não só a figura do médico, mas também a família que compõe aquela estrutura. Eu escutei alguém dizendo recentemente assim para mim, não, o médico não está mais com esse status todo que ele já teve um dia. Mas no fundo, ainda tem uma expectativa em cima da gente enquanto profissão, sabe? Que a gente, essa profissão é uma profissão que salva. Se é uma profissão que salva, ela tem um status que nenhuma outra tem. E aí é que nós ficamos sobrecarregados e começamos a entregar tudo. Quem não tem consciência se torna o salvador. E o salvador, ele vira um herói. Mas um herói para fora. Para dentro de casa, ele nunca vai ser o herói. Nunca vai ser, né? Não tem condição. E trazendo um ganchinho para a política, eu sei que não é o tema do podcast, mas trazendo esse gancho, a doutora com certeza passou em vários postos de saúde, unidades de saúde e viu a realidade. A doutora comentou que é o excesso de trabalho, excesso de pacientes, que é por essa razão que é mais fácil eu prescrever o medicamento do que trazer esse paciente para uma medicina mais integrativa. A doutora acha que pode ser melhorado essas unidades de saúde em relação aos médicos, seja contratando mais esses profissionais, otimizando melhor esses atendimentos? Existe alguma solução mínima para isso? Pensa numa empresa boa, em que os profissionais dessa empresa, os funcionários, eles têm treinamento, eles têm momentos em que eles vão juntos para um hotel. Sabe isso? Sabe quando isso já aconteceu na medicina? Nunca. Nunca. Essa qualidade nós não temos. Nós não temos treinamento específico dentro do Sistema Único de Saúde. E nós trabalhamos num regime de, vamos dizer, por exemplo, você é contratado por 6 meses para aquele trabalho. E pode ser que daí 6 meses você não tem mais aquele trabalho. A não ser, claro, que você tenha prestado concurso público. Qual o problema do concurso público? A prisão. Eu encontro colegas que estão no serviço público, pessoas que estão adoentadas, e eu falo, gente, mas sua vida, você está perdendo muito qualidade de vida. Você precisa sair disso. Você não está feliz, não está satisfeito. Não, mas eu só falto 10 anos para aposentar. E ficam refém dessa ideia da aposentadoria, um dia. Uma aposentadoria que não é tão, vamos dizer, tão vantajosa assim. E essa conversa nutre uma dor que só aumenta. Você percebe? Nutre a dor. Não nutre a saúde, não nutre a felicidade. É muito desafiador. E conforme o profissional vai tendo filhos, querendo que esses filhos também sigam a medicina, essa dor só aumenta. Exatamente. Porque a despesa aumenta demais. Exatamente. Eu tive a oportunidade de conhecer um médico muito bom, lá no estado de Mato Grosso do Sul. E ele tinha um cargo muito importante no Exército, por exemplo.
E quem está de fora realmente acha que está tudo bem. Ele falou, doutor, eu tenho 60 e poucos anos, ele me falou. Eu consegui ter uma casinha, classe média, um carrinho quitado e formei meus filhos. É o que eu consegui. Nesse sentido, eu acho a classe médica muito pouco valorizada, em termos gerais. Assim como eu acho também a classe dos professores, muito pouco valorizados no Brasil. A gente não tem um valor, tem um status, mas não tem um valor financeiro. A doutora acredita que deveria reduzir a carga horária e aumentar os recebimentos, claro, para que pudesse compor o salário? Tem um limite de carga horária? Porque isso não tem hoje, né, pelo que parece. Eu não Ou sei tem na se teoria essa... e não deveria ter na prática. Eu não e sei tem se na essa seria uma solução, porque o que acontece? Quando nós estamos no início da carreira, pelo menos foi assim comigo, eu posso falar de mim, né? Quando eu estava no início da carreira e percebia que eu tinha que correr atrás de resolver as minhas necessidades, que eu chamava de básicas, eu acumulava funções, porque era possível fazer isso. Eu nem sei como que está hoje em dia, sabe? Mas naquele tempo era possível eu sair de um plantão e ir para o outro, sair de um plantão e ir para o outro. Eu trabalhei 84 horas por semana. Eu lembro que quando eu comprei meu apartamento e fui dormir nele a primeira vez, é que eu vi que eu tinha um vizinho maluco, porque ele bateu na minha janela com um pêndulo. Ele era maluco mesmo. Ele bateu na minha janela com um pêndulo. E eu estava cansadíssima, porque eu estava de vários dias de plantão. E ali eu vivi a minha primeira ira. Primeira vez que eu tive vontade de matar alguém. Você entende o que é isso? Você está assim, precisando descansar e a pessoa faz uma espécie de um gancho, sabe? Bate na sua janela e você acorda assustado pensando o que está acontecendo, é uma bomba, né? E de repente é aquela pessoa ali desequilibrada. E as pessoas do meu prédio me contavam, você tem um vizinho maluco. E eu não sabia. Não, ele bateu na sua porta essa noite. Eu estava de plantão, eu não vi. Até que o dia que eu fui ver era essa condição, né? E era isso, de plantão em plantão. Eu não sei se isso seria a solução, mas eu sei nitidamente que o médico precisa se auto-ver, se auto-olhar. Para mim, tudo começa nesse cuidado com quem eu sou e não com quem eu estou. Eu estou médica, eu não sou médica. Né? Eu estou numa profissão. A primeira vez que eu senti isso de verdade foi quando alguém me perguntou assim, e se você perdesse tudo que você tem na medicina? Porque eu tinha um valor ali com o consultório, um apego com tudo aquilo que eu fazia, né? E uma psicóloga perguntou isso para mim, se você perder tudo isso? Não responda. Leve isso para casa e vamos ver o que vai acontecer com você. E eu fiquei com aquela pergunta reverberando dentro de mim, sabe? Até que um dia veio uma imagem de eu descalço, de canga, vendendo sanduíche natural na praia. Aí eu falei, já sei o que eu faria. Eu faria exatamente isso. Engraçado que eu nem sou do litoral, né? Nem tenho tanto apego assim, mas a imagem de liberdade. Foi aí que eu conheci a liberdade como um valor especial para mim. Porque você pensa só, né, doutora, o que vocês dia a dia olham, né? A gente já foi em hospital em situações de visitação. Sim. Já foi tão penoso para nós passar alguns dias. O profissional só vê isso. Não se alimentam direito. Verdade. Né? Sim. Não há uma higienização correta, não há uma alimentação correta. Não dorme direito. Será que falta, na própria faculdade, profissionais que ensinam isso para os alunos? Eu tenho certeza que ninguém ensina você a se autocuidar na faculdade de medicina. Tenho certeza até hoje. Não teve quando eu fiz, mas eu acho que até hoje não tem ninguém ensinando você a se autocuidar. Hoje em dia, nós temos mais acesso à informação. Então, inclusive, eu convivi com um colega que está estudando medicina e fazendo a mesma pós-graduação que eu. Ele tem uma abertura muito maior de olhar, porque ele tem agora a internet à disposição dele. Sim. Então, ele aprende muito por ali, né? Mas dentro da faculdade em si, não, você não vai encontrar isso. A doutora pensa em trazer esse conhecimento também para, de repente, estudantes de medicina? Sim, qualquer pessoa que está nessa área e que precisa de entender o quanto é importante cuidar de si para cuidar do outro. Não é assim a frase que nós sabemos lá do primeiro mandamento?
né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu amo você sem eu me amar? É um caminho inverso do projetado. Nós precisamos realmente desenvolver esse auto-amor. Esse auto-amor está conectado diretamente com o autocuidado. Com autocuidado. Quanto de tempo eu dou para mim? Ontem, eu decidi que eu não ia de jeito nenhum para nenhuma atividade. O que eu fui fazer ontem? Eu fui andar de patins. Eu estava aprendendo, foi a segunda vez que eu pisei no patins. E fui aprender patins ontem à tarde. Por quê? Porque muitas vezes as demandas são tão altas e você vai respondendo tanto demanda externa que você vai ficando de lado. Falei, não, eu preciso parar. Preciso parar e ir ali pro parque e simplesmente andar de patins. Treinar uma nova habilidade. Boa. Doutora, para mim é muito claro que a doutora foi salva pela medicina integrativa. Podemos dizer isso, a princípio? Eu fui salva pela homeopatia. Ótimo, pela homeopatia. Vou te explicar por quê. As aulas de homeopatia me levaram para uma conexão profunda comigo mesma. A filosofia homeopática é incrível. O que a filosofia homeopática traz? Ela traz assim: você é um indivíduo, você é único, e você precisa olhar para a pessoa humana como sendo única. Existe uma medicação que vem da natureza, que pode cuidar dessa pessoa, e essa medicação se assemelha a esse ser. Quanto mais você conhecer esse ser, mais você vai estar perto do medicamento que vai ajudá-la. E, consequentemente, mais próximos todos vão estar ao que Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia, chama de os mais altos fins da existência. Ou seja, nós não vivemos só por viver. Nós vivemos para atingir esse alto fim existencial, que Samuel Hahnemann, que é o pai da homeopatia, nos ensina. Que legal. Então, da homeopatia, depois a doutora migrou para a integrativa. Qual a diferença ou qual a ligação que tem, se é que tem ligação, uma com a outra? Tá, veja. Não, a palavra certa não é migrar. A palavra certa é... Integrar. Integrar, exatamente. A gente conhece a homeopatia. O meu caminho foi pela homeopatia, né? Eu conheci a homeopatia, depois eu conheci ortomolecular, depois conheci medicina integrativa, conheci a acupuntura, medicina tradicional chinesa, conheci fitoterapia, conheci a Ayurveda. E se brincar, tem mais coisas aí que eu ajustei, que eu coloquei dentro do meu baúzinho de ferramentas. E tudo isso integra e olha para o ser integral. Eu tinha uma frase muito esquisita quando eu saí da faculdade de medicina, que ninguém tinha, mas eu tinha essa frase na minha cabeça. E eu sempre fui uma aluna meio esquisita para os meus colegas, né? Mas era assim, se o meu paciente precisar de chá, é chá que eu vou dar para ele. Se ele precisar de benzição, é benzição que eu vou dar para ele. Eu tinha sempre esse olhar de achar que cada um precisava de uma coisa diferente. E isso me ajudou muito a ouvir com todo o meu ser. Hoje eu sou uma pessoa que ouço uma outra com todo o meu ser. Isso facilita demais eu chegar muito rápido naquilo que a pessoa precisa ser cuidada. E, doutora, até pensando em mim agora, para alguém que tem interesse em conhecer isso, é necessário muitas consultas, ou isso é uma leitura já até rápida do médico fazer, no seu caso? Hoje eu estou trabalhando com uma mentoria em que eu entrego para a pessoa a habilidade de ela se autocuidar. Então, nós traçamos um plano de 8 encontros, mais ou menos. Esse plano, um planejamento para a pessoa realmente perceber onde é o ponto fraco do organismo dela, onde é o ponto fraco da mentalidade dela, e aonde que ela precisa ainda, ou como, talvez, porque o espírito já está pronto, mas como ela pode nutrir o espírito dela. Então, esses 3 caminhos são básicos para você viver e não esquecer, do mesmo jeito que você faz uma atividade física com planejamento. A saúde merece isso. E muitas vezes eu estou diante de um paciente e ele fala, nossa, mas agora eu estou investindo no meu trabalho, eu não posso pagar por isso. As pessoas não dão ainda o valor que precisa. E você vê essa pessoa, às vezes, esfacelada. Ela está perdendo cabelo, ela está fora do peso, ela está comendo muito mal, ela está sem tempo para ela. E ela não para cuidar da saúde. Então, para nós, médicos, isso também é uma dor. Porque a gente olha e fala assim, nossa, mas aqui tem tantos pequenos ajustes, ela só precisa colocar no hall de atividades dela do dia a saúde. E ela não coloca.
Ah, não, estou respirando, estou bem, dei conta de levantar da cama. Hoje eu dou conta de tocar meu trabalho. E vai tocando o trabalho como se fosse a única expressão da vida dessa pessoa. Está no automático. E o eu estou vira o eu sou dessa pessoa. Que coisa. Isso. E nessa mentoria inclui a indicação de tratamentos, por exemplo? A indicação de tratamentos, a indicação de atividade física, a indicação de como lidar com o bloqueio que está te impedindo de ir para o próximo nível. Porque, dentre as minhas formações, eu trabalho com constelações sistêmicas. E ela me permite olhar para o sistema muito rapidamente. A leitura é muito fácil de aonde que você está linkada. Se eu estou com dificuldade de linkar, de resolver a minha questão com meu pai ou com a minha mãe. Aonde que eu estou presa que eu não fui para o próximo nível da minha vida. E isso interfere na saúde da pessoa. Completamente. Sem ela perceber. Completamente. Às vezes, a pessoa, especialmente as crianças, tá? Porque as crianças, elas não têm filtro. Muitas vezes as crianças tomam para si dores do sistema familiar e adoecem por causa desse sistema. Coisas que o pai e a mãe podiam ter resolvido e não resolveram. Eu acredito muito nisso. Doutora, a doutora disse que essa mudança para essa área da medicina integrativa, que vamos colocar a integrativa como tudo, né? Mudou a vida da doutora. Como a doutora acha que pode ajudar outros médicos com essa nova visão da medicina? Nós já temos um produto digital chamado Academia MOI. A Academia MOI uniu a medicina e a odontologia integrativas. Eu juntei com uma colega que é da área de odontologia e juntas nós criamos um curso para dar os primeiros passos para esse médico, para esse dentista, para esse profissional da saúde, porque pode ser outra área como enfermagem, nutrição, para ele dar os primeiros passos dentro desse caminho integrativo. Legal. Que nada mais é do que integrar todo o conhecimento que existe disponível e aplicá-lo na prática do dia a dia, dando para a pessoa mais resposta do que mais problema. Se eu dou um antibiótico, às vezes eu dou mais um problema para a pessoa. Se eu dou um antipsicótico, eu dou mais um problema para a pessoa. Porque o organismo dela não recebe bem aquela informação, porque ela não é natural. Quando eu dou saúde para uma pessoa, é quando eu dou alguma coisa que o organismo dela toma como dele. O organismo assume aquilo como dele. Então, a pessoa melhora com aquilo. É o caso das ervas, é o caso da homeopatia, é o caso de uma alimentação de qualidade. A alimentação de qualidade é essencial para nós termos saúde. E nós temos hoje como testar isso. Nós usamos um aparelho muito simples de biorressonância e por meio desse aparelho nós testamos o que a pessoa deve usar como alimento que realmente agrega saúde para ele. Aquilo que a gente escreveu. Já tem a nossa médica. Opa! Doutora, eu recebi várias perguntas aqui. Eu andei dando uma olhada, mas a grande maioria, a gente nesse bate-papo, acho que já respondeu para o pessoal de casa. Né? Mas tem uma aqui que eu acho que ainda ficou sem resposta. Deve ser de um médico, né? Isso, doutor Ângelo aqui. Como era... que, na verdade, como é ser CLT no seu próprio negócio? Ele deve ter um consultório e se sente como se fosse CLT, como se trabalhasse para alguém. Eu tenho ouvido muito, né, sobre empresas e empresários aqui nesse ambiente que nós compartilhamos e escutei essa conversa de que você, enquanto CPF, deve ser maior do que o seu CNPJ. E comecei também a perceber do quanto que nós somos reféns, não só de uma empresa, mas também reféns da nossa própria autonomia, quando nós não temos controle sobre ela. Então, você é CLT do seu negócio quando você não tem liberdade. Quando todo o negócio depende de você. Você depende de você para atender uma consulta, para entregar uma receita, para ensinar para o paciente como é que ele se cuida. Tudo depende de você. Então, você é preso naquilo. E eu me lembro muito bem que muitos pacientes, quando eu viajava de férias, uma semaninha, os pacientes reclamavam. E eles se sentiam abandonados, de verdade. E aquilo fazia com que a gente sentisse como se a gente não pudesse viajar. Então, muitos médicos devem sentir isso também no dia a dia deles.
porque não é fácil. Você tem uma clientela que você conquistou e você quer zelar por ela de verdade. Mas, pô, você começa a ficar até sem liberdade para passear. É quase um escravo do seu próprio negócio. Exatamente, Seria isso. quase escravo do próprio negócio. Me chamou a atenção uma coisa. A doutora, então, me parece que já tem um produto especial aí para ajudar os médicos nisso. Agora, a doutora já pensou, aproveitando que a gente está aqui com o doutor Paulo, que foi convidado para essa reunião justamente porque é filho de médico e tem a visão do filho, da família, né? Existe algum produto, ou a doutora tem alguma intenção de algum produto que possa ajudar? Eu sei que ajudando o médico, automaticamente está ajudando a família, né? Mas assim, mas também para ajudar de uma forma geral a família e principalmente, né, os filhos, que eu acho que devem sentir muito a falta, até por essa carga excessiva de trabalho, né? Exatamente. Por isso que nós pensamos nessa mentoria específica para médicos. E eu estou planejando uma imersão para o mês de julho. Nessa imersão, eu quero convidar todos os médicos e também pessoas que estão relacionadas com médicos, para que eles sintam como transformar essa realidade no dia a dia deles. Essa imersão, a doutora pensa em fazer aonde? Eu penso em fazer aqui em Alphaville. Alphaville, São Paulo. Provavelmente aqui na plataforma internacional. Que interessante. Acabou as perguntas aí. Tem mais duas aqui. Tem várias perguntas aqui, mas essas aqui, todas praticamente já foram respondidas. Eu tenho duas aqui que o pessoal mandou. Já são pessoas que têm interesse em conhecer melhor. Uma pergunta foi, doutora, esse atendimento ele é presencial ou online? Nós temos os dois formatos, tá? Nós podemos fazer um trabalho presencial, mas tudo hoje que eu faço no presencial, eu aprendi a fazer online por conta da pandemia. A pandemia teve um problema grande, mas também apareceram muitas soluções por conta de termos que viver afastados. Então, tudo que eu faço hoje no presencial, eu também sei fazer no online. A outra é um pouco picante, mas vamos lá. perguntar. Ô, doutora, parente meu acha que a medicina integrativa pode ser um charlatanismo. O que a doutora tem a dizer para quem pensa assim? E eu vivi uma coisa tão recentemente que vou até contar para você sobre isso. Uma amiga querida, ela disse, meu pai está tendo crises de ausência. E na hora me veio, provavelmente ele está com toxoplasmose. Na hora me veio. Aí fiz o meu teste de biorressonância, que é um teste muito simples, e deu positivo. E o pai dela é enfermeiro. Ele foi, então, fazer um teste para saber se ele tinha realmente toxoplasmose. E vocês acreditam que deu positivo? Nossa. Isso. E o que eu acho que foi na cabeça dele? Essa medicina que essa doutora faz não é científica o suficiente. Eu tenho que provar. E isso acontece muito, porque hoje a medicina integrativa, inclusive eu estou indo para um congresso esse final de semana de medicina integrativa aqui em São Paulo. Ou seja, ela está na boca do povo já, de muitas pessoas que têm o conhecimento sobre isso, mas ela ainda não é uma especialidade dentro da medicina. E aí fica muito à margem, até que essa pressão vai ficando tão grande que a especialidade acontece. Então, é muito comum. E eu passei por isso uma vida. Eu sempre estive à margem, né? Porque a homeopatia sempre esteve à margem, as constelações também é algo muito esquisito, o Ayurveda, que é a medicina indiana. E hoje eu percebo o seguinte, você pode entender como charlatanismo e deixar isso para lá, mas você pode experimentar em você e perceber o efeito que isso traz. É muito lindo quando a pessoa se abre para um novo conhecimento. E todo novo conhecimento é taxado como não adequado, não é? Não adequado. Não adequado. Não é adequado porque eu estou tão imersa nas minhas crenças que eu não consigo abrir para novas Afinal, perspectivas. quantos anos de profissão a doutora tem mesmo? Eu tenho 29 anos. 29 Desculpa, anos. 32 anos. 32 anos. Olha, Não estava querendo contar a minha idade. eu acho que o assunto está tão interessante que chegaram mais duas perguntas aqui, doutora. Excelente. Tudo bem? Temos Vamos tempo lá. ainda? Temos. Ótimo, vamos lá. Ó, primeiro eles querem saber se a ozonioterapia tem a ver também com medicina integrativa, se isso faz parte e se a doutora atua nessa área. Essa é a primeira.
Inclusive, teremos também um congresso de ozonioterapia aqui em breve. E a ozonioterapia, sim, faz parte da medicina integrativa, mas nós médicos somos proibidos de praticá-la. Então, hoje, existem profissionais da área da saúde que têm essa possibilidade, essa habilidade. A odontologia tem essa possibilidade, inclusive. A minha sócia, né, na Academia MOI, ela trabalha diretamente com isso, faz uma diferença enorme quando ela faz um procedimento dentário e aplica o ozônio ali no local. Então, eu tenho vivenciado, experimentado os resultados incríveis dessa terapia, dessa terapêutica. Tá. E a outra aqui, ela quer saber se a acupuntura está dentre os tratamentos. A acupuntura também faz parte da medicina integrativa. Sim, nós chamamos de MTC, ou seja, medicina tradicional chinesa. Certo. É uma medicina que compõe essas práticas que, pelo SUS, tem o nome de complementares. Tá. O nome integrativa e funcional veio dos Estados Unidos. Tá. Num dado momento, os médicos que eram muito expert nas medicinas não habituais, eles começaram a se reunir para entender como é que eles faziam para que aquilo tudo se ajuntasse e se tornasse uma bênção na vida das pessoas e na saúde das pessoas. E foi a partir daí que eles construíram essa medicina e que nos Estados Unidos hoje está bem avançado, bem cotado, assim, bem um lugar muito importante. Eu queria tentar fazer um paralelo para que as pessoas entendessem melhor a medicina integrativa. Se a gente fosse fazer uma relação entre a medicina tradicional e a integrativa, eu gostaria de saber, assim, com relação à eficiência, né? E também com relação a tempo. Porque a gente sabe que a homeopatia, a gente escuta que a homeopatia é mais lento um pouco o processo, então às vezes os resultados não são tão imediatos, por isso que algumas pessoas vão para medicamento que nós já sabemos que faz mal. Me parece que a diferença entre o veneno e o remédio é só a dose, né? Então, eu acredito... Nossa, falou tudo, né? Eu acho que é só a dose. Então, eu queria saber essa relação, se existe uma relação, se dá para dar uma ideia para a gente, tanto da eficiência, né, da tradicional e da integrativa, e também do tempo, se isso que a gente escuta é realidade. Bom, primeira coisa, nós não queremos ir contra a medicina convencional. Nós sabemos que ela tem o seu lugar, ok? Eu só não acho, essa é uma opinião pessoal, que é a única coisa que existe. Para a gente fazer esse paralelo, eu gosto de dizer assim, que na Índia existem 3 pensamentos diferentes sobre a atuação médica. Existe um pensamento que é o pensamento convencional, um outro que é o pensamento homeopático, então as escolas são separadas. E um outro que é o pensamento ayurvédico. Então, são 3 escolas diferentes, com 3 dinâmicas completamente diferentes, filosofias completamente diferentes. E se você vai a qualquer um médico desses, e com um problema mais grave que você puder ir, por exemplo, um câncer muito grave, você é aprovado, ok? Você é permitido. Aqui no Brasil, se nós estivermos com câncer, uma ferida aberta, por exemplo, de mama, que eu já vi tratamento na Índia de ferida de mama tratada com homeopatia, tá? Aqui, se isso acontecer e a pessoa procurar homeopatia, a gente vai ser acionado em conselhos. Por quê? Porque não existe uma racionalidade que admite que você trate alguém a não ser com a medicina convencional. Então, a nossa luta não é contra a medicina convencional. É para simplesmente adequar e dizer, olha, tem espaço para tudo. Tudo é possível. Será que existe um vínculo com a indústria farmacêutica também? Isso é bem provável. E a outra coisa que eu quero trazer, de acordo com a sua pergunta, é que o medicamento sintético, ele não tem compatibilidade com o nosso organismo. Nenhum? Não tem. Eu posso testar em você. Posso testar em você essa compatibilidade. A gente tem como testar hoje com ferramentas biofísicas, tá? E aí, a falta de compatibilidade a longo prazo vai promover outra doença. Ok usar uma medicação por um curto tempo. Como eu disse lá no início,
Se eu uso antibiótico num momento em que a pessoa está com uma infecção grave e ela passa por aquilo e passa, e no mês que vem ela não tem mais aquilo e eu não preciso usar de novo, tá tudo certo. O problema é quando eu tenho que usar isso repetidamente. O meu corpo começa a ter uma doença que eu chamo de doença artificial. Existe uma doença natural e uma doença que eu crio. Verdade. A partir do medicamento. Então, quando eu dou a esse paciente a possibilidade dele usar técnicas que são mais condizentes com a compatibilidade orgânica, melhor. Vou dar um exemplo simples. Nem todo mundo é compatível com alface. Sim. E tem gente que pensa que sim. Não, alface é bom para todo mundo. Mas não é. Assim também são todas as medicações. Nem todas as ervas são boas para todo mundo. Café. Todo mundo toma café. Café não é bom para todo mundo. E nós costumamos a pensar que sim, né? Que, é da ordem do dia, é cultural, tem que ser bom. Não é bem assim. Só contando um minutinho isso é tão verdade que lá em casa nós tínhamos o costume de ter uma cesta de remédio em cima da mesa. Acho que toda a família tem. Remédio comum? Quase todo mundo Remédio, tem. tem inclusive Uau. antibióticos fortes. Eu acho que Uau. é mais comum do que Ainda parece. mais que eu fui criado nesse ambiente de medicina, então é pacote de remédio. Eu não sabia que ainda que inconscientemente falando, não sei se é essa a palavra certa, o corpo de todo mundo ali, os componentes da família, eu, minha esposa, os filhos, tomavam. Aí um dia eu tomei uma decisão, por conta própria. Olha como você pode ajudar muito mais gente sem precisar ser por conta própria. Falei, não quero mais ser este remédio, vamos guardar e esconder. Automaticamente começamos a ficar menos doentes. Esse é um ponto. Uau. Quando eu vim para São Paulo, ano passado, a minha esposa ainda tinha o costume de qualquer virose pedir para a médica a receita. Eu ainda tenho que te responder sobre a homeopatia, me lembra. E, naturalmente, as pediatras prescreviam antibióticos, ainda que leves, para minha filha. Eu falei assim, eu não aceito mais antibiótico para minha filha. E começou a vir virose e tal, ela superou algumas. O resumo é que há mais de um ano a minha filha nunca mais tomou antibiótico. Então, olha como isso é forte e real. Só que ainda assim nos faltou instruções. Ainda assim poderíamos ter feito isso mais cedo. Por isso, eu só compartilhando, é uma experiência que eu fiz de uma forma sem conhecimento. Como o seu conhecimento ele é muito importante. Maravilhoso. E muitas pessoas precisam se libertar disso aí. E aí, aproveitando isso que você está trazendo, e a pergunta que ele fez que eu não respondi, a homeopatia não é a longo prazo que ela age. Eu sou uma especialista em tratar casos agudos com homeopatia. Que maravilha. Eu vivo hoje com uma pessoa, eu hoje aqui estou vivendo com colegas, e uma delas tem anemia falciforme. É uma anemia que vem de nascimento. E ela costuma adoecer com muita frequência. E quando ela adoece, ela entra no antibiótico, é sempre assim. E desde que a gente está morando juntas, ela não precisou mais de usar antibiótico, porque, Elaine, eu estou com muita dor de garganta. E eu olho e falo assim, realmente, você está com placa de pus na garganta. Eu sei o medicamento para te ajudar. Eu dou bolinhas homeopáticas no outro dia, ela está ótima. Ela não precisa de mais nada. Então, se eu acerto a medicação homeopática para a pessoa, ela não precisa de antibiótico, mesmo num quadro agudo. Só que eu preciso atender aquela pessoa no momento que está começando tudo. Às vezes, aquela ideia de esperar 3 dias de febre, o problema cresce. Em homeopatia, nós não esperamos 3 dias. Começou, a gente já age. Então, é outro esquema. Deixa eu ajudar a energia vital que habita em você a ter a maior expressão possível para combater o vírus, a bactéria, o protozoário, o que for que está ali acometendo você. Muito legal. E, mais que isso, a homeopatia não age só no físico, ela age também no mental. Então, a pessoa que perdeu uma pessoa querida e está muito triste, muito magoada, e eu medico essa pessoa com uma medicina que ajuda ela a lidar com as perdas, ela fala, ai, meu coração está mais leve, estou mais tranquila. Né? Que maravilha, você vê. E é comum as pessoas acharem que a medicina homeopática homeopática só age a longo prazo. A longo prazo. E assim, muitas vezes as pessoas não começam porque acham que não vão conseguir terminar. Às vezes chega pessoas e fala de meses para um tratamento. Então,
Que legal, Então, doutora. deixa eu falar isso aqui para as Ótimo. pessoas. Eu quero que vocês que pensam ainda que a homeopatia só trata a longo prazo, que você avalie melhor essa sua posição e pense que é possível, sim, medicamentos de longo prazo levar muito tempo e medicamentos de curto prazo levar pouco tempo para curar, ok? Eu tenho uma pergunta, aproveitando o gancho, inclusive para o seu Sim. recado. Esse tratamento, ele é possível para pessoas que têm depressão ou crises de ansiedades, por exemplo? Tudo é possível, mas tudo precisa ser conduzido de forma muito cuidadosa, tá bem? Por exemplo, uma pessoa que está em crise depressiva, eu preciso de mais ferramentas. Eu faço constelação para ela. Eu ajudo ela a mudar hábitos de vida. Ela precisa de ir para atividade física, ela precisa sair de casa. Então, ela tem que fazer mais coisas. Não é suficiente, às vezes, eu ficar presa na medicação, tá? Porque aí é um complexo. E eu costumo olhar, na minha prática, eu costumo olhar a causa dessa depressão. Quando eu vou para a causa, o que aconteceu e a partir de quando que isso desencadeou, eu entendo. Às vezes, a pessoa só precisa ajustar a alimentação porque o intestino dela está tão comprometido que ele não fabrica mais serotonina, que é o neurotransmissor importante para a pessoa não ter depressão. Então, às vezes, é só mudar a alimentação. Às vezes, não é uma grande coisa que eu preciso fazer. Mas, às vezes, essa depressão está conectada com algum evento da família. Aí, eu preciso de ir lá no nível do circuito familiar, compreender, trabalhar aquilo para que a pessoa ganhe um caminho de cura. Muito legal. Legal. Doutora, acho que a gente está chegando no fim aqui por conta do horário, mas tem uma pergunta que eu acredito ser importante. Nós sabemos, né, que um medicamento convencional, ele ajuda a resolver um problema, mas normalmente gera outro problema no paciente. E eu queria saber da homeopatia. Isso também por exemplo, um medicamento que vai ajudar alguma coisa, pode prejudicar uma outra, ou por ser natural, ele não tem esse efeito colateral. Ele não tem efeito colateral, mas ele tem o que nós chamamos de sensibilidade. Tá. Como que nós conhecemos o medicamento homeopático? Isso eu preciso falar, senão não consigo responder a sua pergunta. Tá. Nós só conhecemos o medicamento homeopático quando nós, enquanto profissionais, experimentamos esse medicamento em nós, ele dá sintomas, e aí nós descrevemos o que nós sentimos. Isso se chama patogenesia em homeopatia. Ou seja, como é que nós sabemos que o remédio, vou trazer um remédio aqui, o sal de cozinha é um remédio homeopático. Ele se chama Natrum muriaticum. Como que nós sabemos que o Natrum muriaticum é bom para pessoas que têm muita solidão e sente que não querem mais ficar num quarto, a sensação que elas têm é que elas estão no quarto escuro, que elas precisam sair daquele quarto escuro. Ou que são pessoas que adoram comida muito salgada. Como que eu sei disso? Eu sei disso porque, em algum momento, médicos da área da homeopatia ou profissionais da área da homeopatia experimentaram o sal diluído e dinamizado e perceberam que ele dava esses sintomas. Porque houve uma experimentação, que nós chamamos de experimentação em homem-são, é que nós escrevemos a nossa matéria médica. Da mesma forma que essas pessoas sãs tiveram sintomas experimentando, qualquer pessoa que tome uma medicação e que não é acertada para ela, pode ter sensibilidade do medicamento. Entendi. Parou de tomar, parou tudo. Deixa eu contar um caso. Claro. Lembrei de um caso maravilhoso. Gente, eu passei pela pandemia no início dela, eu estava na Índia. Eu tinha ido fazer um curso de 6 meses e eu estava para lá. E de lá, eu atendi muitas pessoas à distância, inclusive porque lá eu estava imersa numa escola de homeopatia e a gente chegou a uma conclusão de um medicamento para o início da pandemia. E eu escrevi uma carta, mandei para todos os meus pacientes no Brasil falando, comprem essa medicação, tenham em casa. E alguém mandou uma mensagem para mim, cuidado que a Anvisa não, o CRM, né, o conselho, vai pegar você porque você está passando remédio sem receita e sem examinar as pessoas. Mas eu estava movida pela vontade de ajudar, né, as pessoas no Brasil. E eu me lembro de ter passado por uma situação com uma paciente que era mãe aliás, uma pessoa que eu não conhecia, que era sogra de uma paciente. Ela estava internada no asilo. E ela falou, Elaine, eu quero protegê-la, me ajuda. E eu
falei, você vai dar essa medicação, que era a medicação que eu estava passando para todo mundo. E o efeito colateral, agora eu vou falar de efeito colateral. O efeito colateral nessa mulher foi que ela curou um pé diabético que estava pronto para ser amputado. Nossa, que maravilha. Esse foi o efeito colateral. Então, às vezes, nós temos essas surpresas com a homeopatia. Ela vai além daquilo que a gente propõe. Porque cura é a energia vital. Não é o pé diabético que ela cura. Mas a energia muda. Nós somos habitados por uma força vital. E essa força vital é que faz tudo acontecer. Quando nós colocamos essa força vital em ordem, ela age. A farmácia está dentro de nós. Os recursos estão aqui dentro. Essa máquina aqui, ela é perfeita, gente. Ela é linda. Que maravilha. Perfeito, né? É maravilhoso. Paulo, eu queria... a gente já está indo para o final, mas eu gostaria de saber se você tem mais uma colocação a fazer, justamente por não ser médico, mas estar envolvido, né? Diretamente, seu pai sendo médico, você viveu isso, viveu esses plantões, essa provável falta de tempo com a família. Isso você acredita que pode... existe alguma forma de você, como filho, dar uma luz aqui para a gente, para que os médicos possam tentar mudar isso, mesmo tendo um ciclo vicioso que quase fazem com que ele fique naquela rodinha dos ratos? Mas você acha que, assim, pelo coração de um filho, né, você pode tocar algum médico pai hoje que pode fazer com que ele reflita sobre a vida que ele vem levando e melhorando o aspecto? Trazendo até um pouco da minha experiência de vida e a minha criação, e um pouco trazendo analogia aqui com o tema da doutora, no meu caso, o que eu percebi é que os médicos, não só meu pai, mas os amigos deles, eles estavam tão voltados para o crescimento profissional e também pelo excesso de assédio que acontece com os médicos, o que eleva ali o seu ego, inclusive. Isso há um ponto de desconexão muito grande com a família. Não é à toa que a gente vê muitos médicos divorciados, muitos médicos com várias famílias. Isso é muito comum, porque nesses ambientes de plantões se promove essa ideia também, de que o médico ele é livre. E eu tive parentes na minha família médicos que tinham mais de 3 famílias. Então, eles se achavam muito fortes, esqueciam de si, esqueciam de conectar com quem estava em casa. E aquele rótulo que, para a sociedade, o rótulo de ser um médico é um Superman, na verdade, na intimidade, ele é uma pessoa muito mais fragilizada e que não tem habilidade de instruir uma família. Então, é exatamente o contrário. Então, eu percebia, por exemplo, na minha infância que, enquanto eu tinha meu pai ausente, eu percebia que um pintor que pintava qualquer coisa, ou um garçom, que a gente tinha restaurante, 12 anos eu ajudei a limpar prato, tinham mais conexão com a família. Eu percebia que, embora eu estudasse numa escola de classe média, alguém que fazia uma festinha ali desses garçons tinham muito mais alegria do que a gente mesmo. A verdade é que isso é só uma embalagem que nos colocam, seja o médico, o juiz, porque eu vejo muitos juízes e desembargadores dessa condição também. E a gente precisa descascar essa embalagem e olhar um pouco mais para si. Olhando para si, como a doutora falou, a gente olha para o próximo. Filho, esposa, esposo, amigos. Essa é a mensagem. Acorde desse pesadelo, desse sono profundo, porque a vida é muito maior do que parece. Muito bom, muito bom. Maravilha. Doutora, por favor, as considerações finais, mas fala ali para um médico, para o seu amigo de classe, como foi a sua transformação, como era e como é a sua vida hoje e o que você pode dar como sugestão para ele, para que ele possa melhorar a vida. Médicos, eu sei que para você parece não haver saída. Parece que o único caminho possível é esse da dor, do sofrimento, de carregar e de empacotar isso como se fosse seu, pela vida afora. Mas existe sim uma luz no fim do túnel.
E começa com o auto-olhar, o autoconhecimento. Começa com você encontrando propósito para além da medicina. A medicina é só uma profissão, ela não é a sua vida toda. Então comece a cuidar de você, a entender qual que é o papel que você vem desempenhar enquanto filho de Deus, e assim você vai dar passos largos em direção a tudo que você sente que é digno de ser vivido nessa vida. Dinheiro é importante, mas o dinheiro não resgata a sua família, ok? E Emerson, agora eu fazendo para você, eu sei que você é um cara bem espiritualizado, tem conhecimento das técnicas, né, de artes marciais e enfim, coisas chinesas, aproveitando também esse ambiente de discussão de saúde e mentalidade e fortaleza, né, do corpo. Qual é o recado que você tem para as pessoas? Então, a gente vai falar para os médicos, então, né, que é o tema de hoje. Na verdade, é assim, ninguém pode dar o que não tem. Então, se você não tem saúde, se você não dorme bem, se você não tem tempo de qualidade, imagina a sua família como deve estar. Né? E é muito interessante, né? Às vezes, eu também sou pai, sou avô, a gente acha que a gente precisa trabalhar muito para suprir as necessidades da nossa família. Mas não se esqueça, a principal necessidade delas não é financeira, não é uma boa escola. É o tempo de qualidade que você pode ter com eles. Então, antes de tudo, cuide de você, que a gente só pode dar o que a gente tem. E, na sequência, cuida da sua família. A doutora Elaine aqui é especial, a doutora Elaine Pimentel. Ela fez com muito carinho, com muito amor. Ela criou um sistema, um método próprio dela para te ajudar a encontrar esse caminho. E, com certeza, a sua vida, mas principalmente da sua família e da sociedade, dos seus pacientes, vão melhorar como um todo. Então, é muito especial. Que Deus abençoe todos nós. A gente sabe a importância da classe médica, uma das classes mais importantes que nós temos, porque cuida da vida. E você estando bem, eu tenho certeza que você vai resgatar muito mais pessoas, vai salvar muito mais vidas do que hoje você faz. Que Deus abençoe os médicos. Amém. Amém. Aqui. Pessoal, É isso. então estamos finalizando aqui mais Doutora, um depois Mentorcast. Eu quero me consultar contigo. Eu tô Opa! me recuperando da garganta aqui. Eu tô com essas Maravilha. bolinhas aí. Tem uma bolinha aí? Não? Tem, sempre tem. Tem? Você poderia me dar? Claro. Então, aqui, ó, finalizando aqui com uma consulta coletiva aqui com a doutora Elaine Pimentel, a gente finaliza mais esse Mentorcast, agradecendo a presença da doutora Elaine Pimentel e do doutor Paulo, hoje na condição de filho de médico. Muito bom, pessoal. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos.